Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina dos Espíritos e hoje iremos falar sobre o Livro dos Espíritos. Mas antes de darmos início, nós vamos fazendo a nossa prece de abertura. Vamos agradecendo a Deus, o nosso Criador, a oportunidade de mais uma semana. Agradecemos ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, que nos trouxe, através do seu Evangelho, um direcionamento assertivo de como devemos compartilhar com o nosso próximo a nossa caminhada. Agradecemos também aos nossos mentores, aos espíritos protetores e benevolentes que estão sempre conosco a nos intuir, a nos auxiliar com os bons conselhos e que nessas vibrações, nesses pensamentos, nós possamos ter a compreensão e refletir sobre o estudo dessa semana. Então vamos dar continuidade, né? Nós estamos no Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, que é o livro número 2, capítulo número 9, e hoje nós vamos falar sobre os anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Essas são as questões de 489 a 493 até o item A. Então vamos entender, né, o que primeiramente vem a ser nesses anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. A gente escuta muito falar de anjo guardião, anjo da guarda, né? E na doutrina espírita, né, nós não chamamos assim, né, anjo da guarda, que é mais um costume, né, da Igreja Católica. No Espiritismo, né, chamamos de irmão espiritual, bom espírito, bom gênio, né, espírito protetor, mentor. Então, não importa, né, a nomenclatura que nós usamos, né, o objetivo, né, primordial desse espírito protetor é nos amparar, nos proteger, nos auxiliar, né, a conduzir a nossa condição evolutiva para o bem, né, como um pai que procura auxiliar o seu filho. Então vamos, né, fazer as definições, né, conforme aqui Kardec, que vem a ser esse espírito protetor, né, esse anjo guardião ou esse bom gênio. É aquele que tem por missão seguir o homem na vida, né, na vida corpórea e ajudá-lo a progredir. Ele é sempre de uma natureza superior relativamente à do protegido. Depois nós vamos entender, né, essa compreensão, que são os espíritos familiares, são aqueles que se ligam, né, a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, tendo em vista a lhe ser útil, né, no limite do seu poder, frequentemente mais limitado, né? Então esses familiares, eles já não têm tanta evolução, né? Eles podem estar equiparados a nós, né? Eles são bons, mas algumas vezes pouco avançados e mesmo até um pouco leviano. Eles se ocupam de bom grado, né, dos detalhes da vida íntima e não agem senão por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Então esses são os familiares. E os espíritos simpáticos são aqueles que se sentem atraídos por nós por afeições particulares, né? De uma certa semelhança de gostos e sentimentos, no bem e no mal. Esses são os simpáticos, né?
A duração das suas relações é quase sempre subordinada à circunstância. Né? Então vamos lá agora que a gente já tem as definições, né, do que vem a ser o anjo guardião, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então Kardec questiona, né, os benfeitores. Há espíritos, aqui é a questão número 489, há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? E eles respondem, sim, o irmão espiritual, a que chamais de o bom espírito ou o bom gênio, né? Ou esse espírito protetor. Então, sim, né? Há espíritos que se ligam a nós, eles estão unidos a nós, né? Para nos proteger. Então, sim, existe sim esses irmãos espirituais, né? E todos nós temos, né, esses bons espíritos, né, que vão nos proteger desde o momento da nossa reencarnação. Ele também é escolhido para estar ao nosso lado. Pode ser um espírito que já nos acompanha, né, há muito tempo, ou pode ser um espírito que recebeu essa missão agora, né, nessa encarnação. E eles têm que ser mais evoluídos que nós, né? Vamos entender o porquê, né? Mas primeiro, na questão número 490, Kardec pergunta: o que se deve entender por anjo guardião? E os benfeitores respondem: o espírito protetor é de uma ordem elevada. Então, esse que vai, né, nos acompanhar, ele é um espírito que nos protege, mas ele tem uma condição diferente da nossa, uma condição mais elevada. Então, o que acontece? Nós somos imperfeitos ainda, né? Então, nós precisamos de um auxílio superior para que a gente não coloque a perder as oportunidades que a gente recebe da reencarnação. Para que a gente não deixe que o nosso aprendizado se perca. E nós somos ainda, né, muito vulneráveis devido às nossas mazelas, às nossas imperfeições. Então, esse espírito protetor, eles vêm para nos auxiliar. Então, eles pertencem a uma classe, né, de espíritos mais elevadas. Porque se o objetivo é nos proteger, ele precisa ter mais entendimento, ele precisa ter mais evolução, ele precisa ter mais condições de nos ajudar. Quanto mais evoluído é o tutelado, né, o encarnado, mais evoluído deve ser esse espírito protetor. E como nós somos ainda imperfeitos, na maioria das vezes, né, esses espíritos que nos protegem, eles estão na ordem dos espíritos bons, que é a segunda ordem de elevação dos espíritos. Então, ele já tem uma condição mais elevada que a nossa, para que ele possa exercer sobre nós essa influência positiva, né, nos auxiliando, né, nesse desenvolvimento no qual nós nos encontramos. E qual é a missão do espírito protetor? Né, Kardec pergunta na 491, e os benfeitores respondem: a de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar as suas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Então essa é a missão do espírito protetor, e ele compara como de um pai, né, que auxilia, protege o seu filho, guiando, inspirando, trazendo os bons conselhos, bons pensamentos, né? Então, nós chamamos, né, esse anjo da guarda, esse guia espiritual, esse espírito amigo, espírito protetor, né? Temos essa compreensão já que é tudo
a mesma coisa, só muda essa designação, essa nomenclatura, né? Então, ele é o nosso espírito protetor. E a missão deles, né, que através da presença dele, né, essa presença de sabermos que temos, né, todo esse amparo, todo esse auxílio, né, toda esse preparo, né, do plano espiritual para nos auxiliarmos na nossa tarefa, né, de desenvolver, de progredir, né, temos esses irmãos benfeitores que caminham conosco, né, através das inspirações positivas, mas, né, as inspirações, os bons pensamentos, os bons direcionamentos, mas para que eles estejam conosco, o importante sempre é nós estarmos conectados, né? É nós estarmos sempre em prece, vibrando, buscando sempre o alimento espiritual, a compreensão, né, dessa comunicabilidade entre o mundo espiritual. Então, quando nós temos essa compreensão e nós buscamos essa conexão, né, com esses benfeitores, seremos sempre muito bem assistidos, né, na nossa caminhada. E o contrário também é verdadeiro, né? Quando nós nos afastamos, né, essa cumplicidade, né, de companhia favorável, ela vai se quebrando. Porque para termos, né, essa conexão, precisamos estar vibrando sempre mais positivamente, numa vibração mais elevada, para que ele possa estar sempre ali, né, buscando e entendendo que nós queremos a presença dos benfeitores conosco. Se nós nos afastamos desse caminho, né, teremos mais dificuldades de sentir essas boas inspirações, as percepções no bem, nos bons conselhos, né, no revigoramento, na paz, no equilíbrio. Então, eles estão conosco para que o nosso compromisso, né, de crescer e evoluir se concretize. Então, eles nos ajudam para que nós não falhamos nas provas. Então, olha, nós temos sempre ali as boas companhias, né, para pedir bons conselhos. Já sabemos diferenciar entre o bem e o mal. Mas quando nós nos conectamos aos benfeitores, teremos sempre a compreensão do melhor caminho, o caminho do bem, do caminho iluminado, né? Que nos orienta o nosso irmão maior, Jesus. Então, seguiremos sempre para escolhas mais assertivas no caminho da luz, né? E não vamos nos perder nas sombras. Então, as escolhas somos nós que fazemos. Mas sim, sempre temos os benfeitores que estão ao nosso lado. Na 492, Kardec pergunta: o espírito protetor se liga ao indivíduo depois do seu nascimento? E eles respondem: depois do seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, olha que interessante, né? O benfeitor, ele nos acompanha desde o nosso nascimento até a nossa morte, né? E frequentemente eles nos seguem também após o desencarne, né? Na vida corporal, na vida espiritual. Porque nós estamos vivendo aqui momentaneamente só uma fase da nossa existência. Então, esses espíritos muitas vezes se ligam a nós, pode ser por várias existências ou pode ser por essa existência, né? Depende muito do que ele, de qual é
né, o compromisso dele, de qual é a missão dele para conosco. E na última questão, na 493, Kardec pergunta: a missão do espírito protetor, ela é voluntária ou ela é obrigatória? E eles respondem: o espírito protetor é obrigado a velar sobre vós, porque aceitou a tarefa. Então, ele é obrigado porque ele aceitou a tarefa. Se ele aceita, ele tem a obrigação de nos proteger. Mas pode escolher os seres que lhes são simpáticos. Então, eles podem ter alguma afeição por nós e se unir a nós por essa singularidade, né? Uma particularidade de ser simpáticos a nós, de outras existências, de já nos acompanhar durante outras existências e daí já conhece, né, vamos dizer assim, o nosso repertório. E eles se obstinam ali a nos auxiliar, a progredir, né, nessa tarefa de mais uma encarnação. Para eles é um prazer. Então, para alguns é um prazer, né, para esses que são simpáticos. Para outros é uma missão ou um dever. Então, pode ser por simpatia, pode ser por uma missão ou um dever. Mas o objetivo é nos proteger e ele vai cumprir obrigatoriamente essa tarefa, né? Ele vai desempenhar essa tarefa de acompanhar esse tutelado na qual ele se liga. E na próxima questão eles perguntam, Kardec pergunta: ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? E eles respondem: não, mas o faz menos exclusivamente. Então, aquele Kardec está perguntando, né, se um espírito tem ali uma missão de nos proteger, né, ele vai renunciar, ele vai se recusar a proteger outros indivíduos? Não, ele não vai recusar a proteger outros, né, mas ele vai fazer isso de uma forma menos exclusiva. Então, vamos dizer assim, se ele está ligado a nós, ele vai sim nos auxiliar na trajetória, mas não quer dizer que ele fique 24 horas como um guarda, né? Um vigia, acompanhando todos os detalhes da nossa vida. E eu acho que isso é importante a gente entender. Sim, eles nos acompanham, mas eles não ficam conosco 24 horas ali de prontidão o tempo todo. O que vai nos conectar é se a gente pensar nele, eles virão ao nosso encontro, ao nosso auxílio e ao nosso socorro. Somos nós que intensificamos essa assistência, né? Esse auxílio que eles vêm nos trazer. Enquanto ele não está conosco, nos auxiliando, ele pode estar protegendo outros, né? E amparando outros também, de uma forma mais sutil, mas eles podem auxiliar outros, né? Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, não, meu anjo da guarda está comigo o tempo todo, né? Então, assim, ele vai me livrar de tudo, né? Ele tem essa missão de me livrar de tudo. Mas nós temos que ter uma compreensão. Se nós realmente estamos vinculados a Ele, se nós rogamos o bom concurso através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, se a gente tem essa rotina, né, de uma higiene mental, né, de uma busca de um alimento espiritual quando a gente amanhece, a gente agradece pelo dia, a gente agradece aos benfeitores, a gente chama eles, né, para a nossa rotina do cotidiano. Então, essa postura que nós temos em relação à compreensão do alimento espiritual é que vai ser um indicativo, né, de como que nós podemos fazer o bom uso de todo esse recurso que os benfeitores podem ter para conosco. Então, olha a importância, né, de que nós temos que sim
cuidar do nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo espiritual, para que possamos estar sempre bem acompanhados, escolhendo sempre as companhias salutares, né? Desses anjos guardiões, né? Que são esses espíritos protetores, espíritos familiares ou simpáticos, que vão estar sempre conosco na caminhada. Né? E nunca nos sentiremos sozinhos, desamparados. Isso vai nos trazer a paz, o equilíbrio e a compreensão, né? De que temos esse intercâmbio, né? E que também recebemos as intervenções dos espíritos no mundo corporal. E que podemos sim escolher qual é o tipo de intervenção que queremos para a nossa vida. Se é uma intervenção positiva ou negativa. Então, que nós possamos refletir durante a semana em tudo que nos foi intuído, né, no que estudamos hoje, no Livro dos Espíritos. Desejo a todos uma excelente semana, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.